Me apresentando rápido aí para vocês, eu trabalho há mais de 15 anos com e-commerce digital, já trabalhei tanto no varejo quanto como fornecedor e tecnologia e eu estou já há alguns anos na indústria. Nos últimos 6 anos eu estava na Unilever do Brasil, onde fiz o Meu Mercado em Casa, que foi um marketplace de supermercadistas pequenos, e o Compre Agora, né, que é conhecido antigamente como Compre Unilever, que hoje é o maior marketplace B2B aí para alimentar. Há 3 anos eu estou na Hypera Pharma, sendo o responsável aí por toda a parte dos canais digitais, né? Então, dentro da Hypera, a gente tem lá tanto a parte de B2C quanto B2B. Para quem não conhece, Hypera Pharma é hoje uma das maiores farmas aqui do Brasil, diferente aí dos outros países que são geralmente dominados, né, pelas multinacionais. Aqui os brazucas realmente conseguem fazer um bom trabalho. Hypera Pharma, o nome financeiro é Hypera, mas as marcas com certeza vocês conhecem. Eu estou falando de Buscopan, estou falando de Adera, estou falando de Egov, Epocler e assim vai. Nós somos uma empresa de 4 grandes BUs, Consumer Health, né, então as marcas que vocês estão acostumados a ver na TV, Prescriptions, é a BU que todos os médicos, né, conhecem como Mantecorp, então a parte de prescrição, skincare, então protetor solar, anti-aging com Mantecorp Skincare, e a parte de similares genéricos, e aí eu estou falando de Neoquímica, né, aqueles que forem torcedores do Corinthians devem conhecer muito bem. Hypera é uma farmacêutica a nível nacional, hoje aí na casa de 10 bilhões de faturamento, com vendas diretas e indiretas também, ou seja, a gente chega no varejo grande ou no varejinho pequeno via distribuição. Hoje a gente tem o que é considerada a maior plataforma B2B Pharma no Brasil. O parceiro Hypera, ele é um marketplace B2B, o que significa, né, que eu ligo a pequena farmacinha com o distribuidor e a indústria, né? Então, diferente daquilo que a gente chama de venda direta, que é feita via time de vendas, o mercado indireto no Brasil ele é enorme, né? E eu estou falando de mais de 80 mil farmácias aí que são atendidas via distribuição. O parceiro Hypera ele é um marketplace que usa os distribuidores como seller. Então, hoje o dono de uma farmácia, né, ele quando entra pela primeira vez, ele tem 5 opções ali para ele colocar quem são os distribuidores, que são os distribuidores favoritos, elenca esses 5 distribuidores e a partir desse momento, quando ele entra no parceiro Hypera, ele consegue, né, fazer a compra em um desses 5 distribuidores, incluindo até um processo de looping, né? Então, se não tem no preferencial, isso vai cascateando até o 5º. Hoje o parceiro Hypera já tem 2 anos e meio de vida. Se eu pegar esse tempo, né, esses 2 anos e meio aí que o parceiro Hypera já opera, a gente já chegou em 40 mil farmácias no Brasil, o que é praticamente metade, né, de todas as farmácias médias e pequenas que temos aí. Frequência de compra no parceiro Hypera é umas 4 vezes ao mês, né? Quando a gente pensa em ticket médio, em recorrência, a gente tem uma recorrência maior que 85% e um ticket médio aí quase 2 vezes maior do que um vendedor puro. Então na Hypera a gente pensa numa estratégia sempre híbrida de vendas, onde o vendedor ele consegue não só, obviamente, atender, mas também pensar no momento de usar o parceiro Hypera para um complemento de sortimento. Acho que o grande segredo aí da plataforma é a gente pensar em como isso acontece de forma personalizada. O dia a dia de um vendedor, né, pensando num vendedor muito bom, ele tem aí uma carteira de 100 clientes para fazer no mês. Desses 100 clientes ele consegue visitar 8, 10 por dia. E aí quando a gente pega nessa perspectiva, uma visita rápida, né, com mais de 1000 SKUs como portfólio, para falar de inovação, para falar de execução, acaba que é uma visita muito corrida e ele naturalmente não consegue, né, ofertar tudo aquilo que faria sentido para aquela loja. O parceiro Hypera entra com um grau de personalização muito mais interessante. Então eu consigo fazer campanhas clusterizadas, né, que desce direto do time de trade para aquele PDV, pedido sugerido, né? Então entendendo o brick daquela farmácia, o que os concorrentes estão comprando e ele está deixando de comprar, o que está com chance de ruptura, né? Isso tudo é uma oferta de uma forma muito mais personalizada. Com isso, pessoal, o parceiro Hypera hoje, né, já é uma realidade, aí a gente passa de 1 bilhão de venda aí dentro de um ano só, sendo que a gente esse ano já consegue entregar um crescimento, né, de lojas que optam por comprar pelo parceiro Hypera junto com o vendedor ou só o vendedor, um uplift de venda de high single digit, né? Então a gente realmente consegue entregar valor aí para esse lojista. Falando, né, do momento onde a gente tinha um grande desafio na mão e conhecemos o pessoal da eSales, dentre as 4 BUs que vendem no parceiro Hypera, a quarta, BU de similares genéricos, vocês conhecem por Neoquímica, é uma BU que tem um modelo de negócio completamente diferente das demais, onde a precificação ela é importante a nível de centavo e cada distribuidor tem a sua prática de preço.
Então, o desafio que a gente tinha na mão é mais de 90 OLs pelo Brasil, né? 90 centros de distribuição com mais de 40 e poucos distribuidores, cada um com o seu RP diferente, com a sua prática de preço diferente, e a gente precisava de um parceiro que conseguisse se integrar, né, diretamente com o RP desse parceiro, buscar as informações de preço, condição comercial, campanha, né, a nível CNPJ e trazer isso de forma automática para o parceiro Hypera, para que quando aquele lojista entre no ato da comparação de preço das 5 opções, ele consiga entender aquilo que faz mais sentido. A partir daí, desacarreta, né, em campanhas e promoções que passam a ser viáveis. Então, quando começamos a trabalhar, a gente não tinha nenhum, né, desses distribuidores integrados. Em 6 meses, a gente deu um desafio aí, né, para o pessoal da iSales, para o Guilherme, de que a gente precisava de pelo menos 20 até dezembro, e a gente conseguiu, inclusive, superar essa meta. E hoje, né, já passando pouco mais de tempo, a gente já conseguiu cobrir praticamente todos os distribuidores ali, as 96 integrações que a gente precisava, tendo, né, o preço em tempo real e conseguindo fazer promoções, campanhas e assim vai. Categoria de similares genéricos praticamente não tinha venda dentro do parceiro Hypera e hoje já driva todo o crescimento do ano, né? Então praticamente aí mais de 10 milhões mês a gente já consegue vender por lá graças a essas integrações, o que faz hoje, né, ser viável a venda via parceiro Hypera, seja o vendedor RCA, que é o vendedor do distribuidor, seja o vendedor próprio da Hypera, né, conseguindo ofertar o portfólio de Neoquímica de uma forma muito aderente. No outro cenário, né, a loja tinha apenas o RCA com a campanha específica daquele distribuidor, daquela visita. Então isso também dá acesso, né, a toda a comunidade. Outro ponto muito relevante é a questão da integração. Ela era sim um desafio, mas o ponto aqui de negócio era que no final das contas o preço ele não batia se eu não tenho uma integração que funciona. Mais que integração, a iSales proporcionou para a gente um layer de serviço que sim é o mais importante. Porque pensa eu ter a integração, um parceiro de tecnologia conseguiria fazer. Agora ter a integração e garantir que o processo ponta a ponta funcione com o time de trade, colocando o preço, chegando para o distribuidor, chegando para o RCA, a iSales consegue por processo, né, e excelência garantir que esse preço está sendo refletido ali na plataforma seja de fato o preço negociado. Então para a gente esse diferencial fez toda a diferença. Não só um projeto simples de tecnologia, mas um projeto que envolve tecnologia e serviço. Imaginem que se esse preço está integrado, mas por algum motivo essa integração não funciona, não é lido da mesma forma, ou seja, o preço ele está incorreto, a consequência é que, a gente como indústria fica descompetitivo, né? Imaginem que no mercado de similar e genérico é muito diferente do de marcas, porque um Buscopan, são marcas importantes que a farmácia precisa ter. Agora, quando eu penso por molécula e genérico, tanto faz, né, dipirona, né, da Neoquímica, como a dipirona da MS, então o centavo faz toda a diferença nesse game. E o segundo é o ponto de vista de competitividade e experiência pro lojista / distribuidor. Então a gente oferece uma plataforma que não tem os preços mais aderentes, mais interessantes, acaba que entra em desuso a plataforma. Então, não só do ponto de vista comercial da Hypera, como a experiência daquele que está usando a plataforma, são pontos que garantem, né, e que o preço tem que estar correto para que funcione como um todo. Pensando no momento de integração, um outro ponto relevante é que o time da iSales foi muito parceiro e conseguiu nos ajudar logo, né, de largada, com o tempo que a gente tinha que era muito curto. Quando a gente pensa nessa perspectiva de integração, de distribuidores, etc., a gente tem que entender que cada um tem sua realidade. Distribuidores que têm seu time de tecnologia, distribuidores que não têm, que têm terceiro, que têm ferramenta e que às vezes nem tem ferramenta, né? Então, para nós, esse diferencial de não ser algo one fits all é muito importante, porque a gente conseguiu adaptar a realidade de cada distribuidor para essas integrações. Porque pensa que hoje qualquer dúvida que ele tem um canal, alguém que ele consiga entrar em contato, seja para tirar uma dúvida de integração, seja para tirar uma dúvida de serviço. Falando desse canal, isso pode ser uma ligação, isso pode ser um e-mail, pode ser um WhatsApp, e esse distribuidor ele se sente assistido nesse processo. Então hoje, junto com a iSales, pensamos em processos para otimizar esse momento de promocionamento do mês, para garantir que naquele dia aquela promoção esteja vigente. Para quem trabalha com a rota indireta, sabe que isso é imprescindível, né? São poucos dias ali do mês que acontecem as grandes ações. Quem perde essa oportunidade acaba ficando de fora. Ruim para o distribuidor que não vendeu, ruim para a Hypera e ruim para o cliente que não pôde participar de uma mecânica promocional tão interessante ali no mês. Já começamos a colher frutos muito bons aí dessa relação. Primeiro, que a capacidade da integração do preço e das condições já fez a gente bater um número
recorde de faturamento, né? Passando aí dos 10 milhões aí por mês. Outra coisa é que já positivamos mais de 6 mil PDVs, né? Também um número recorde dentro do nosso universo, pensando que similar e genérico era uma categoria que a gente ainda não tinha entrado. Quando a gente olha para o futuro, a gente enxerga eSales muito mais do que um parceiro de integração, para um parceiro de estratégia, pensando em como eu uso eSales como um grande hub de integração, não só para preço, não só para condição, mas para todos os indicadores que garantem o nível de serviço adequado dentro de um marketplace, como estoque, faturamento, pedido, sellout, nota fiscal e assim vai, garantindo assim uma automação quase que em tempo real e um nível de serviço muito melhor. O ponto que é relevante no processo é que a gente também aprendeu muito, né, com o pessoal da eSales e até antes do processo. A gente tentou fazer primeiro, né, antes de conhecer o pessoal da eSales, de forma interna, né, então com o próprio time de desenvolvimento, começar a fazer essas integrações. O que a gente percebeu é que, além de a gente não ter expertise, né, de como fazer, a gente também entendeu que o cenário onde cada RP se comportava de uma forma, cada distribuidor de uma forma, era um complicômetro ao ponto de que a falta de pessoas e a falta de expertise fez com que a gente percebesse que era algo que não tinha futuro dessa maneira. E aí isso levou a gente a procurar no mercado uma solução que conseguisse atender de uma forma muito mais versátil e rápida, pelo prazo que tínhamos ali e pelo objetivo que a gente queria no final, que era a integração de todos esses distribuidores. Falando em nível de serviço, pessoal, um outro diferencial aqui foi a integração e o conhecimento do time da eSales em relação ao nosso negócio, né? Então, a proximidade com o time levou ao ponto de que situações onde o próprio distribuidor, né, precisava de um treinamento, né, de como ele conseguir fazer aquela integração, extrair aquele arquivo específico, né, entrar em determinado processo, o time da eSales, ao ponto de que eles entendiam, né, a necessidade e entendiam o lado do distribuidor, conseguiram propor até benchmarks, né? Então chamar grupos de distribuidores para conversar com aquele que não estava conseguindo, mas que compartilhava o mesmo sistema. O que trouxe também um avanço naqueles que não tinham time técnico ou não sabiam por que caminho seguir. Então, mais uma vez, né, como o serviço acaba sendo mais relevante até do que a tecnologia em si. Não quero perder a oportunidade de agradecer a eSales e a todo o time que está trabalhando com a gente, que fez esse projeto possível. Time do Bruno, time do Douglas, e aí sintam-se representados, porque para todo o time ali que está com a gente na operação, muito obrigado aí da Hypera, obrigado pela parceria, pelas horas de trabalho, pelo esforço aí, a gente está conseguindo fazer juntos um projeto de sucesso.